Fala pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Deixem aí nos comentários aí. Não sei se dá para comentar, porque eu não estou tão acostumado, tão habituado a fazer lives aqui no Telegram, mas de qualquer forma, acho que vocês estão me ouvindo. E, bom, essa AMA que eu estou gravando aqui agora com vocês, a gente já fez uma na semana passada, se eu não me engano, e na outra AMA a gente conversou bastante, eu expliquei o projeto da Valosco para todos vocês, detalhando o tamanho do mercado, qual o objetivo, qual o problema que a gente resolve e os objetivos que a gente tem para com todos os detentores do token, os benefícios do que os holders, né, terão em sendo detentores do token da Valos. E aí eu abri essa AMA aqui agora para falar com todo mundo novamente. Deixa eu ver como é que eu faço para deixar com a tela maior, porque ela tá pequenininha. Ah, melhorou. Agora para mim melhorou aqui. Então o pessoal tá entrando, a gente já tá com 13 participantes e tem muita gente entrando nova também. Então com certeza eu vou abrir aqui para perguntas, para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser entender melhor do projeto. E aí eu vou explicando para todo mundo aí. E pode ir mandando pergunta, pode ir chamando aqui, levantando a mão, que a gente vai conversando, beleza? Ó, então, dando uma breve resumida daquilo que a gente já conversou na semana passada, a Valoz, ela tem potencial enorme, é uma plataforma, a gente está falando de uma plataforma, de um aplicativo, né, que vai trabalhar com parcelamento de contas no cartão. A gente está falando de um mercado de mais ou menos de uns 120 milhões de cartões de crédito que hoje, ou mais, tem no Brasil, e mais de 70% das contas de um brasileiro não aceita cartão de crédito. Então não faz sentido nenhum isso. E a gente já fez um negócio chamado MVP. O que é um MVP? A gente já fez um teste para ver se tem demanda para esse tipo de serviço. Apesar da gente já conhecer outras empresas que oferecem esse tipo de serviço, até alguns bancos, a gente falou, não, a gente mesmo vai fazer um teste para ter a certeza, garantir que a forma que a gente vai trabalhar vai conseguir atender esse público. Foi muito bom esse teste, a gente teve muita resposta positiva, a gente até fez algumas simulações de venda no caso, como se a gente já estivesse operando, a gente chegou a fazer alguns parcelamentos de conta em função dos parceiros que a gente já tem atualmente em outros negócios, e foi muito bom, foi muito positivo, inclusive trouxe muito insight, trouxe muito resultado para a gente melhorar aquilo que a gente estava desenhando para a plataforma, principalmente no que tem a questão de antifraude. A gente entendeu que a questão da fraude é um problema que a gente deve ter, uma preocupação que a gente deve ter em questão de plataforma, do aplicativo, e aí, até por isso, a gente já fechou praticamente com uma empresa que atua, por exemplo, com as lojas americanas, com a Via Varejo, faz toda essa parte de fraude de compras na internet, o que permitiu que a gente tornasse a nossa plataforma, o desenho da nossa plataforma muito mais robusta. Então, o que a gente está falando aqui, basicamente? Que assim que a gente tiver o projeto lançado, tendo uma vantagem que a gente não está falando de uma empresa, de um projeto que necessita de capital imobilizado, né? Não necessita, por exemplo, quando você está falando, vou dar um exemplo aqui, de uma empresa de energia solar, é muito caro para você criar uma empresa de energia solar, porque você tem que fazer um investimento muito grande em capital de placas de energia solar, de tubulação. Quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia, o nosso investimento ele é unicamente em tecnologia, em plataforma, em desenvolvimento de site, de aplicativo. E a partir disso, uma vez desenvolvida, o nosso foco fica praticamente 100% voltado para a questão de atrair clientes, que é Google Ads, Facebook Ads, blog, SEO. A gente vai usar muitos canais digitais e também parcerias com outras empresas que fizerem sentido para divulgar nossa marca, divulgar nosso serviço. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu fui convidado, na verdade não foi, o convite não foi feito hoje, mas hoje eu fui participar de um podcast que fala sobre empreendedorismo. Em função da minha jornada de empreendedorismo, me convidaram para que eu contasse um pouco mais de como é que foi nessa jornada. E aí, no caso, obviamente, que eu aproveitei a oportunidade para comentar desse lançamento do token da Valoz no dia 16. E foi muito legal, porque o pessoal, o entrevistador lá, o Wagner, que é um CEO extremamente experiente assim, no ramo empresarial, falou, putz, você está num caminho fantástico, né? Porque você está pegando esse tema que está em alta, pouca gente ainda está trabalhando dessa forma, e já está se antecipando, se antevendo a esse cenário. Falei, pô, é exatamente isso que a gente está fazendo, e quem tiver acesso, né, quem tiver junto nesse projeto, certamente vai usufruir desses benefícios. Né? Quem chega antes bebe água mais limpa. Então, a Valoz é isso, ela vai proporcionar uma solução
de parcelamento de contas. Só que os investidores, as pessoas que tiverem aí, se forem os detentores do token, vão, além de ter participação de uma certa forma, né, indiretamente nos lucros da empresa, porque a gente vai recomprar os tokens, um percentual dos lucros da empresa vai ser recomprado nos tokens, então a gente vai dar sempre liquidez para os tokens, além da liquidez, a gente vai, de uma certa forma, reverter o lucro na própria compra do token. O que vai acontecer na prática com isso, né? O token vai subir, a gente vai sempre mudar essa angulação da reta do token, o gráfico vai estar sempre sendo movimentado para cima, a gente vai estar sempre valorizando o nosso próprio token. E, além disso, a gente vai promover algumas vantagens para os detentores de token. Por exemplo, a questão de ter acesso a taxas mais baixas. A gente vai conseguir ter esse tipo de controle. Então, por exemplo, se você tiver um token e você quer fazer um pagamento de um boleto no cartão, você vai ter acesso a uma taxa muito inferior a uma pessoa que não detém o token. O que quer dizer isso na prática? Você, por um lado, você vai se tornar investidor da Valox, vai ter o token, que naturalmente ele vai ser extremamente valorizado. Por que ele vai ser extremamente valorizado? Porque ele tem sido comentado em inúmeros canais de YouTube. A gente tem até compartilhado alguns aqui no grupo. Isso faz com que a gente tenha investidores entrando não somente no momento que é feito o vídeo, mas também em qualquer momento que o vídeo é assistido. Além disso, a gente está falando de um mercado bilionário, tá? Não é força de expressão, é um mercado gigante. Quem não paga a conta todo dia, literalmente, quase que todo dia a gente está sempre pagando um boleto. E qual brasileiro que não precisa de um alívio nas finanças? E aí, o uso do cartão de crédito, a gente vai conseguir isso. E, obviamente, que quanto maior o projeto, quanto maior a empresa for se tornando, mais acesso ela vai ter a taxas menores, maior ela vai ficar. Ao ponto que a gente está pensando em longo prazo, quando eu falo longo prazo, talvez um ano ou menos do que isso, a gente dá entrada em um pedido junto ao Banco Central para a gente se tornar um banco. Esse banco ele pode ter um formato de uma sociedade de crédito direto, ele pode ter um formato de um adquirente, ele pode ter um formato de uma sociedade de crédito ao microempreendedor, enfim, que são as famosas fintechs. Nós seremos uma fintech, o nosso nome correto aí vai ser uma facilitadora de pagamento. Então, esse basicamente é o projeto da Valoz. A gente vai ter muita oportunidade aí pela frente. Inclusive, tem muita gente aí participando do grupo que está dando muita sugestão legal, né? Por que a gente não pode ter uma conta digital, alguma coisa nesse sentido? Então, imagine esse setor bancário, a gente conseguindo ter essa velocidade de inovação por meio do uso de blockchain, por meio de uso do token, para muita solução financeira. Então, a gente está falando do mercado no Brasil, que é gigante, a gente está falando de um mercado de brasileiros que precisam de alívio nas finanças, que precisam usar muitas vezes seus cartões de crédito para saldar uma dívida, para ter alívio financeiro, e a gente investindo basicamente 100% em plataforma, nosso custo, a nossa taxa, ela vai ficar muito mais competitiva. O Itaú, por exemplo, por que o Itaú está com muito trabalho talvez para acompanhar o Nubank? O Nubank não tem agência. Imagina a quantidade de dinheiro que ele não economiza diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, seja lá o que for, comparado a um Nubank, que é uma plataforma, né? E, por exemplo, o marketing de divulgação do Nubank foi basicamente boca a boca, foi de indicação. Então, imagina o quanto que não é complexo para o Itaú competir com o Nubank. É óbvio que o Itaú é muito grande ainda, né? Do ponto de vista de tamanho de banco, é enorme, talvez um dos maiores da América Latina, se não o maior da América Latina, mas o Nubank, em pouquíssimo tempo, se tornou uma das marcas mais valiosas do Brasil. Você fala, bom, mas quer dizer que você está comparando a Valoz com o Nubank? Não sei, um dia o Nubank também foi pequeno, né? Eu conheci, por exemplo, a Cris, né, a Junqueira, que é a fundadora do Nubank, junto com um colombiano, não me recordo o nome dela agora, quando eu estava trabalhando um tempo numa das empresas do Grupo Globo, conheci o Brian, né, que conhece muito bem esse colombiano, não me recordo o nome dele, e em bate-papo, eles, na época, não tinham noção do tamanho que iria se tornar o Nubank. Muita coisa acabou dando certo que eles nem tinham planejado. Então, a Valoz, assim, é uma coisa super importante aqui também para comentar com todos vocês. Eu até estava conversando ontem isso com a minha mulher. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com todo mundo que está aqui, né? A gente está falando de umas 31 pessoas aqui que estão participando dessa live. Só que, assim, no grupo, a gente está falando de algumas 3 mil pessoas, mais de 3.500 pessoas praticamente, que, de uma certa forma, estão depositando confiança em mim, no projeto. Então, é uma responsabilidade imensa que eu carrego aqui nas costas, que eu dou graças a Deus por estar me dando essa oportunidade de ter essa responsabilidade.
e pensando no seguinte, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou expondo a vocês, eu estou colocando para vocês, na verdade, esse projeto, convidando vocês e compartilhando todo esse possível resultado que a gente vai ter, que eu tenho garantia, certeza de que vai acontecer, porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Eu não conseguiria, por exemplo, eu até comentei ontem com a minha mulher exatamente isso, né? Eu não dormiria bem se eu não me esforçasse 200% todo santo dia para que esse projeto desse certo. Então, ele está extremamente desenhado. Foi um projeto que não está começando essa semana, não está começando a semana passada. Esse projeto já vem sendo desenhado faz mais de ano, tá? Desde o momento que a gente teve essa ideia, que eu tive essa ideia perante outras pessoas, que a gente vem estruturando, que a gente já vem conversando com outros players, estudando o mercado, colocando no papel, faz conta, fazemos MVP, faz cotação junto às adquirentes, faz cotação entre as empresas de fraude, faz cotação dentro de um universo de banking, vai entender, vai estudar. É um setor que eu já atuo há algum tempo. A gente não está falando aqui de uma pessoa, eu vou começar um negócio no fintech amanhã, não. Eu já desenvolvi outras operações financeiras, já atuo nesse mercado já faz alguns bons anos. Eu conheço muito bem da parte de regulação, conheço muito bem desse mercado, principalmente ao que tange, por exemplo, de captação de clientes no setor de captação de clientes no digital. Eu domino esse assunto. Então, assim, eu não sou nenhum aventureiro, muito pelo contrário. Eu estou aqui extremamente empolgado, mas somente de empolgação as coisas não funcionam. A gente tem um projeto muito bem estruturado, muito bem desenhado, e que tem uma possibilidade de crescimento imensa. Só para que vocês tenham uma ideia, não faz muito tempo, eu fui chamado, fui convidado por uma grande empresa, que eu não posso falar, obviamente, o nome aqui nesse momento, para apresentar o projeto. E foi lá que eu apresentei o projeto da Valoz em detalhes, um esboço, né, do que seria o aplicativo, a plataforma, apresentei o MVP que a gente já validou, e eles ficaram boquiabertos positivamente. Foi uma surpresa muito boa positivamente para mim, porque eu esperava que viesse algum tipo de feedback de melhoria. E não veio nada. Eles falaram, olha, a plataforma do jeito que vocês estão idealizando está perfeita, né? Tanto é que esse player ele tem a intenção, inclusive, de fazer uma parceria com a gente no futuro, né? Depois que ele já estiver operando. E a gente está falando de um player muito reconhecido, capital aberto na bolsa de valores. Então, assim, a gente está muito bem munido. A gente literalmente está com a bola quicando para a gente chutar o gol e fazer o gol. E aí, obviamente, que dia 18 a gente vai fazer esse lançamento, às 20 horas de Brasília. Tem muita gente que entra lá no chat lá e pergunta: qual que é o valor do token? Qual que é o valor do token? Qual é o valor do token? Pessoal, não sei, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas enfim, tanto faz o valor do token, né? Se o token estiver custando 10 centavos, ou estiver custando R$ 1, ou estiver custando R$ 150, enfim, não sei que seja, o que vai importar realmente é o projeto ser executado, é o projeto ser entregue, é o projeto conseguir entregar exatamente aquilo que ele está querendo ou algo a mais, é o projeto valorizar, é o quanto que você vai investir perante o quanto que vai dar de valorização. Isso é o importante no projeto, né? Se o token vai custar 0,001 ou 0,009, não tem nenhum tipo de relevância nessa informação, né? Mas eu quero ter 1 milhão de tokens. Quanto que você vai investir? Se você vai investir R$ 10.000, se valorizar 100.000%, como aconteceu na Silos e na Leroy Coin, se eu não me engano foi isso, depois o Marcos pode até confirmar, faça a conta, né? Multiplica 100 por 100 mil, vê o quanto que você pode chegar. É óbvio que é difícil você conseguir pegar exatamente na máxima, né, ali no lançamento, e conseguir ter essa valorização máxima. Mas, digamos que a gente esteja falando de uma valorização de 50%, você colocou 2 mil, você vai ter 2 mil, 3 mil reais em coisa de minutos. Se você colocar 10 mil, você dobrar de tamanho, você ganha 20 mil reais. Que tipo de negócio, que tipo de. Hoje em dia, falando ainda mais hoje em dia, seja a bolsa, seja até a Bitcoin e tal, o que, que você está conseguindo ganhar dinheiro rápido dessa forma? E a gente não está falando aqui de uma promessa. É óbvio que eu não posso prometer o quanto que vai valorizar. Eu tenho certeza que vai valorizar. Isso eu prometo a todo mundo que está aqui. Vocês podem me cobrar que ele vai ser valorizado. É óbvio. Agora, o quanto que vai valorizar, ninguém pode saber, eu não tenho nem ideia, ninguém tem essa ideia, porque é uma matemática, a gente coloca ali, é um lançamento justo, então quem quiser comprar por X, Y, Z vai estar aberto a comprar, não teve pré-venda, a gente não colocou, eu não tenho nenhum token, né? Na verdade, isso fica lá na carteira do projeto em forma de taxa, mas assim, a gente até acabou com isso,
porque poderia dar algum tipo de polêmica, de achar que eu poderia pegar esses tokens para mim, enfim, sendo que não faz nenhum sentido eu fazer isso, né? É muito mais complexo a gente não agir corretamente do que agir corretamente. Eu tenho 38 anos, minha bagagem aí profissional é extremamente reconhecida até no mercado. A minha bagagem do ponto de vista de empreendedorismo, não sou convidado para participar de podcast à toa. Então, assim, não é agora que isso vai mudar, e muito pelo contrário. Eu quero levar esse projeto aí para onde precisar. Eu tenho um dos objetivos nesse projeto é tornar a Valoz o que eu chamo de top of mind, no que qualquer brasileiro que pensa em parcelamento de conta, eu quero que ele pense na Valoz. Vai ser um trabalho árduo, não vai ser um trabalho fácil, mas o que não vai faltar é suor, o que não falta é planejamento e o que não falta é capacidade de execução da minha parte. Então, vocês podem ter certeza que da minha parte eu vou fazer o máximo possível para que esse projeto seja cada vez mais grandioso, tá? Eu vou abrir um pouco aqui para perguntas, até para a gente fazer um bate-papo aqui. Tem 32 pessoas aqui, 33, 35, enfim, entrando aqui na sala. E fique à vontade, tá? É o momento que eu estou disponibilizando aqui. Eu vou fazer isso mais vezes até o lançamento, provavelmente à noite, mas fiquem à vontade aqui que contem comigo para tirar as dúvidas de vocês. Vamos ver se tem alguém que está querendo perguntar alguma coisa aqui, só levantar a mão que eu chamo. Bruno, como que vai ser a injeção no gráfico? Fala, Letson, tudo bem, cara? Vi que você está participando lá do grupo, inclusive. Legal. Vamos lá. Quando a gente está falando de injeção no gráfico, de uma forma resumida, você tem dois tipos de injeção no gráfico. As próprias taxas, né? Que a gente, então, digamos que você compre lá, a cada 100 que você comprar, um percentual disso, não me recordo aqui exatamente os percentuais, tá, pessoal? Mas ele já vai automaticamente ser recomprado para dar liquidez. Se eu não me engano, é 3, 4%, tá? Tá lá no white paper no site certinho. Mas automaticamente ele vai já ter essa reinjeção no gráfico, ou seja, ele já vai sendo sempre reinjetado no gráfico. E outra é a questão dos lucros. A gente está falando que a Valoz rapidamente pode atingir o seu lucro, o seu break-even, né, o seu ponto de equilíbrio rapidamente, e o lucro dela não é um lucro complexo de dar, porque basicamente é uma plataforma. Então, digamos que a gente dê um lucro de 100 mil reais, 20 mil reais, ele vai ser recomprado por meio de token no gráfico. Então, imagina você tendo um token, né, que no começo é natural, a gente vai ter pouca gente detentora desse token, o que é uma baita oportunidade, mas imagina você tendo uma injeção de 20 mil reais, 100 mil reais, ou às vezes até mais disso, ao longo do tempo, sendo recomprado no gráfico. Então, o gráfico, naturalmente, o dia que acontecer essa recompra, pum, ele vai mudar praticamente a angulação desse reto. Ficou claro, Ledson? Ótimo. Beleza. Quem mais, pessoal? Tá aberto aqui. Vou esperar mais um pouco, se ninguém. Fala, José. Bruno, boa noite. Como vai ser o marketing? Como está sendo o marketing da Valox aí? Cara, tipo, eu estou no projeto Silos e estou vendo que esse projeto também tem um potencial enorme, cara. Como que vai ser o marketing de vocês aí? Se eu estou entendendo, o marketing da criptomoeda ou o marketing da Valoz em si, no que tange a angariar cliente para pagar conta? Não, da empresa, da empresa, da Valox. Boa. Vamos lá. Hoje mesmo, lá nesse podcast, tem uma agência que eles fazem esse trabalho da parte do marketing digital. Eu não vou ser tão técnico aqui na questão do marketing digital, porque provavelmente tem gente aqui que não vai entender tantos termos que eu vou usar. Mas vamos fazer uma analogia. O marketing digital existem várias vias de você conquistar um cliente. Então, por exemplo, o Facebook Ads, né? Quando eu falo de Facebook, a gente fala de Facebook, Instagram, vamos lá, YouTube, Facebook, Instagram, Google, ou quando você pesquisa algum termo, ou quando você está assistindo algum vídeo, ou quando você vê algum banner em algum site. O que a gente vai fazer, José Maria? Literalmente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai atacar todos os pontos possíveis no digital. O que é isso na prática? A gente vai fazer campanha que vai atingir Facebook, a gente vai fazer campanha que vai atingir Instagram, a gente vai fazer campanha que vai estar no YouTube, a gente vai fazer campanha para aparecer em artigos, a gente vai fazer parceria com influencer, a gente vai atacar todos os canais, inicialmente. Para quê? Porque num segundo momento a gente vai entender quais são os canais que têm mais retorno, quais são os canais que estão trazendo um negócio chamado mais ROI, que é o Return Over Investment, que é quanto que está trazendo mais de investimento para cada canal.
Quando a gente perceber, por exemplo, que a gente está tendo mais retorno num canal de aquisição, um Instagram perante um Google, a gente vai colocar muita verba no Instagram e vai tirar provavelmente muita verba do Google, porque o que a gente quer fazer é explorar melhor esses canais. Então, isso vai ser feito por uma agência especialista, tá? Eu tenho uma capacidade analítica nesse sentido muito grande, porque eu conheço muito bem na questão do marketing digital, então acompanho isso muito na vírgula, e isso faz com que a gente tenha uma garantia do melhor resultado, seja lá com qual agência for. Essa agência que a gente deve fechar esse trabalho é uma agência que já está no mercado há mais de 15 anos, né? A gente pensou em fazer isso junto com o pessoal da V4 Company, que é um pessoal muito legal. Eu conheço, inclusive, mais pessoalmente o Dender Lepere, que é um cara super bom, um cara que montou aí uma franquia de agência que é um baita sucesso. Só que essa outra agência que a gente está fechando, provavelmente a gente deve fechar, é uma agência muito focada em questão de fintech. Eles entendem muito desse negócio. Então, a gente deve fechar alguma coisa nesse sentido. E, primeiramente, a gente vai atacar todos os canais possíveis, que é, inclusive, a forma correta de você fazer marketing digital. Ataca todos os canais, vê qual canal que está trazendo mais resultado, e, a partir disso, você aporta mais receita, mais orçamento para isso, tá? Então, por exemplo, aquela taxa que vocês veem ali que fala de marketing, um percentual que está na carteira de marketing, ela vai praticamente 100% exclusivamente para isso. A gente vai pegar aquele recurso que está ali e testando em todos esses canais. Uma hora que a gente entender que aquele canal X é o que traz mais retorno, o recurso fica praticamente 100% alocado ali, tá? E aí uma coisa super importante, José, é que a nossa estrutura de custo, basicamente quase que 60% do nosso custo vai ser em investimento para atrair cliente. A gente não tem necessidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, né? A gente vai ter escritório? Vai ter um espaço, sim, é importante, mas as pessoas podem trabalhar de casa. A gente não tem essa necessidade de capital imobilizado. Eu não preciso construir nada para fazer com que a Valox comece no ar. Eu preciso ter uma plataforma robusta, eu preciso ter uma plataforma de cliente. Então, isso faz com que, assim, o nosso dinheiro investido é basicamente para atrair cliente. Ficou claro, José? Pô, show, Bruno. Bruno, sobre a plataforma da Valox, já está pronta o aplicativo? Como que vai ser isso? Como vai funcionar essa funcionalidade? Legal. Ó, tem uma vantagem. O que acontece? Tá? Deixa eu dar um contexto um pouco maior. Eu já tenho uma empresa de tecnologia, né? Eu estou acostumado a projetos de tecnologia. E a gente não fez a plataforma da Valoz, a gente ainda não concluiu exatamente para lançar o token, né? Porque se a gente fizesse tudo, sem precisar do lançamento do token, naturalmente eu não faria esse lançamento. Eu falaria, então deixa, por que eu vou lançar alguma coisa que eu não preciso literalmente da receita? A gente tem condição de fazer isso com capital próprio, por exemplo, só que se a gente fizesse isso, a nossa velocidade de crescimento seria muito mais lenta. Então, o que a gente fez? A gente desenhou tudo isso, colocou no papel, os desenvolvedores já fizeram esse plano, vamos dizer assim, o código já está muito bem estruturado. O que a gente está precisando agora para fazer é do capital para concluir tanto o aplicativo quanto a plataforma. Agora, pensa assim, é como se o esboço da redação está pronto. Depois você tem que passar ela limpo, né? E, obviamente, fazer as correções devidas e aí colocar ela no mercado, tá? Mas, assim, nem é um projeto mais que eu trato como, mas a plataforma vai ficar pronta. Vai ser muito rápido. Tá? Isso a gente vai colocar ela, é óbvio que vai depender da quantidade de recursos que vai entrar. Quanto mais recurso entra, antes a gente acelera essa entrega, mas vai entregar muito rápido. Tá? E aí, assim, mas tem gente que é natural, eu compreendo, né? É um mercado, infelizmente, os bons pagam pelos maus, mas assim, scan e tal, é muito fácil. Daqui a pouco, né, após o lançamento, após, sei lá, uns 30 dias, tá no roadmap lá, ou talvez menos, vocês vão poder entrar na plataforma, fazer o teste. A gente deve, inclusive, fazer algumas lives aí, mais de brincadeira, né, mas para tratar de coisa séria, que é como se fosse uma live que eu vou sortear uns 2 ou 3 boletos para a gente pagar, para vocês, os usuários aí, seja detentor do token, ou às vezes que queira testar somente como cliente, testar a plataforma, dar o feedback, fazer pagamento de conta. Então, assim, vocês vão poder enxergar ela funcionando, né? Vai ser o endereço de uma plataforma, vai ser um aplicativo que vocês vão poder baixar primeiramente no Android, depois no iPhone, e aí vocês vão poder contratar o serviço. Então, está muito próximo de ficar pronto, a gente só está aguardando o lançamento para colocá-la no ar, tá?
Ô, Bruno, show. Bela explicação. Obrigado, cara. Imagina, vamos lá, obrigado pela pergunta. Quem que tá falando? Vamos ver, deixa eu achar aqui, vamos lá. Juarez, é você? Olá, Bruno. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Me informa se der para você me informar aí. Claro. Nós vamos ter proteção, tá, contra bot na hora H do lançamento, como muitas moedas fazem aí? Tá, legal. E aí, bom ponto. Deixa eu até abrir aqui. Acho que o Marcos está até na live aqui comigo. Tem que voltar para pagar as contas. Como é que é? Não entendi, Juarez. Não, eu fiz uma pergunta para você se nós vamos ter proteção anti-bot, tá? Na hora H do lançamento. Legal. Não, a primeira coisa, né? Uma coisa importante. O pessoal da Token Business, eles estão me suportando, me ajudando, me assessorando em todo esse projeto, né? Gosto muito deles, senão nem teria fechado com eles. E aí tem uma bela vantagem. Eu não sou o primeiro. Já foi lá da Nelore, já foi da Silos, então eu estou sendo a terceiro projeto que eles estão lançando. Tanto na Nelore quanto na Silos, né? A Nelore provavelmente foi o mais complexo para ser feito, porque eles tiveram que aprender a fazer isso. Eles resolveram, então foi super bem o lançamento deles. Na Silos também. Então, conversando com o Marcos, aí deixando todo mundo tranquilo com relação a isso, vai sim ter proteção. Que tipo de proteção, por exemplo? A gente está travando a primeira compra em 1 milhão de tokens. Por quê? Porque só tem um bot lá que pode pegar, comprar tudo e se tornar o único holder aí de todos os tokens. Então, isso é uma das proteções. Então, tem uma parte de programação por trás, uma parte de desenvolvimento por trás, que vai sim trazer bastante coisa. Tem um bastidor, gente, que vocês não enxergam e nem é para enxergar mesmo, que até no próprio grupo do Telegram. A gente tem bastante tecnologia trabalhando por trás, evitando que a gente tenha qualquer tipo de problema no grupo, tá? Então, vai sim, Juarez, ter sim proteção com relação a isso, e também vai sim ter continuar tendo proteção lá dentro do grupo para nos proteger em relação a essa questão de bot, de qualquer coisa nesse sentido. De novo, tá? Lançamento é justo, né? E não é um nome, uma força de expressão. Ela é justa. Ninguém tem um token da Valoz, nem eu. Hoje ninguém tem nada. De 18 dos 6 às 21, provavelmente, né? Às 20 horas e 1 minuto, vai estar a regra é igual para todo mundo, né? Se a minha mulher quiser comprar token, se meu pai quiser comprar token, tá todo mundo igual, tá? E aí tem uma baita vantagem em função disso. É tudo aberto, vai estar lá disponível para todo mundo consultar. Então, falando ainda de segurança, Juarez, um ponto importante. Tem a Certic, eu entendo, não sou um expert nesse assunto ainda, mas a gente vai contratar alguma coisa parecida com isso sim depois do lançamento, para dar cada vez mais transparência para todo mundo. O meu negócio, pessoal, com vocês é assim, ó. Dentro do grupo, de vez em quando, acho que ontem a Fernanda, uma menina lá, entrou e começou a literalmente encher o saco. Mas fala, por que encheu o saco? Porque a pessoa não quer tirar dúvida, ela quer causar. Né? Até o pessoal brincou que eu tenho paciência de Jó. Eu tenho paciência mesmo, até porque eu acho engraçado. Eu começo a achar engraçado porque eu vejo quanto que a pessoa gasta de energia para encher o saco. Né? Uma coisa, gente, é você tirar dúvida. Vocês têm que tirar dúvida. Vocês têm que se sentir seguros aqui quando vocês estão falando de investir num token. Então, eu estou aqui, eu vou estar aqui amanhã, eu vou estar aqui depois de amanhã. Desde o primeiro dia do grupo, eu vou lá, todas as perguntas que mandam eu respondo. Agora, quem está ali para encher o saco, quem está ali só para querer causar, que é o famoso food lá da vida, a gente tira, né? Porque não está agregando nada. E a pessoa tem que gastar energia com outra coisa, não enchendo o nosso saco. Do contrário, eu sou totalmente transparente. O que vocês perguntarem, eu respondo. É óbvio que tem temas, às vezes, que eu não consigo falar por uma questão de confidencialidade e não tem nada a ver comigo, tem a ver, às vezes, com o negócio, com a estratégia da empresa. Mas o restante, fiquem à vontade, perguntem, sintam-se seguros. O que eu puder passar de transparência para vocês, vou passar. Um negócio super legal, que eu não falei para vocês ainda, até porque a gente está estruturando, mas enfim, eu quero montar de uma certa forma, não sei como é que eu vou fazer isso ainda, mas o como eu vou fazer eu não sei, não vou me preocupar muito bem com como. É compartilhar os resultados da Valoz com todos, né, que forem detentores do token. É como se fosse um informe aí de todo mundo, para que as pessoas possam acessar, enxergar quantos clientes tiveram, quantos clientes evoluíram, qual é o faturamento, enfim, não sei. Né? A gente vai tratar disso de uma forma segura, né, obviamente, mas ter transparência com todo mundo, para entender como é que está a evolução desse projeto. Eu acho que é super importante isso, e vai trazer transparência, segurança, vai trazer confiança. Quem disse que vocês mesmos não podem ajudar? Né? Você pode ser uma construção, inclusive, em conjunto.
Eu não quero terceirizar minha responsabilidade para ninguém na execução desse projeto, mas pô, pode vir de alguém aí uma baita sugestão super legal que a gente pode acatar e vai ser bom para todo mundo. Então, de novo, transparência para mim, ela sempre permeou a minha vida, vai continuar permeando e não vai ser diferente nesse projeto. Então, contem comigo com relação a esclarecer dúvidas, fiquem à vontade, perguntem o que vocês precisarem para se sentir seguros, tá? Respondi, Juarez? Ok, Bruno, respondido, entendido, tá? Boa sorte aí, meu irmão. Para nós. Próximo, vamos lá. Quem está querendo perguntar aí? Bruno, boa noite, Elton. Boa noite, tudo bem, Elton? Joia. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu creio que uns 8 minutos na live, aí não teve como eu pegar no início. Talvez até já fizeram a pergunta. Manda bala. Em relação ao pagamento, assim, a pessoa, por exemplo, tem uma dívida de 5 mil no cartão, a função é você dividir e dar as condições de pagamento para esse tipo de dívida, correto? Sim, exato. Quais tipos de boleto que a gente vai aceitar inicialmente? Em tese, todos, né? Tem alguns boletos específicos, quando a gente está falando, por exemplo, de PVA, de algumas taxas ligadas ao Tribunal de Justiça, que a gente tem que fazer um cadastro junto a essas empresas, tá? Mas desde que, de uma forma resumida, qualquer boleto que tenha código de barras, a gente vai aceitar, a gente vai dividir e vai parcelar, tá? Tá, em questão do projeto, então não é o foco em si nas pessoas inadimplentes, correto? Eu Não. pensei que fosse nesse sentido. Não, Então, até porque é o seguinte, qualquer tipo de... Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Geralmente a gente cria uma empresa, um negócio, uma dor, uma solução para uma dor própria, tá? Eu, por exemplo, atuando no ramo financeiro já faz alguns bons anos, tá? Desde 2004 que eu opero, por exemplo, na Bolsa de Valores, tá? Então, eu já passei por situações que o meu dinheiro aplicado, o meu dinheiro parado, ele rendia mais, né? Ele rende mais do que eu pagar uma taxa de juros de parcelamento. Ou seja, por que eu vou tirar dinheiro do banco, né? Na verdade, não é o banco, eu invisto em alguns negócios que me traz uma rentabilidade ótima. Por que eu vou tirar o dinheiro, eu vou me descapitalizar, sendo que eu posso deixar ele aplicado e eu vou pagar uma taxa de juros menor no parcelamento? Então, quando eu faço isso, primeiro, eu estou ganhando dinheiro, né? Eu estou deixando de gastar dinheiro com uma taxa que é melhor com o meu dinheiro parado. Segundo, vou dar um exemplo na prática, né? Às vezes você pode querer viajar. Quero fazer uma viagem com a minha família. Pô, não é que barato fazer uma viagem com família. Geralmente, quando você tem um pai ou uma mãe que tem que pagar as contas dos filhos junto, é caro. Então, você não tem, às vezes, 10 pau, 5 pau, 15, sei lá, para fazer uma viagem. Mas você tem todo mês, né? Entrando esse dinheirinho. Por que você precisa pagar à vista? Não vale a pena você parcelar isso, às vezes, até usando o próprio cartão? Então, vou te dar um exemplo. Você vai para um hotel. Você fala para o hotel não vai te parcelar. Geralmente o hotel não parcela. Ao invés de, já que ele não te parcela, você fala para ele, você consegue me fazer um boleto? Ele vai falar provavelmente que sim. Ou seja, você parcela o seu boleto, você vai parcelar com a gente. Então, a gente está dando uma forma das pessoas terem alívio nas finanças. Seja para o inadimplente, que... Eu vou dar um exemplo claro da questão de inadimplência. Digamos que uma pessoa tenha tido um problema, né, financeiro, foi mandado embora, seja lá o que for, chegou uma conta de luz para essa pessoa mais alta, e por mais que você tenha uma lei que até protege para cortar uma luz, a lei vai até um certo ponto. Vai ter gente com luz cortada, às vezes, porque não tem dinheiro para pagar a conta. Gente, absurdo isso. Desculpa te interromper, mas esse era um ponto que eu ia te perguntar na próxima pergunta, cara. Já complementando, antes de você terminar, claro. Inicialmente vai ter a possibilidade de pagar contas de água, luz, telefone, mesmo que não seja parcelado. Eu não quero sair para pagar, não tem Pix, não tem nada, sei lá, uma ideia tipo isso. Essa possibilidade, então, ela existe. Total. Na verdade, assim, e aí fazendo um gancho já da sua pergunta, né? Mas a questão da conta de luz. Se a pessoa, gente, assim, eu não sei quem já entrou no cheque especial, quem já ficou aí com o nome sujo, acontece, né? Não é uma exclusividade só de, às vezes, quem tem pouco dinheiro. Tem gente que tem muita grana e financeiramente acaba se enrolando, faz parte da vida. Sim, inclusive a maior parte dos brasileiros.
quem entra na merda, quem fica com o nome sujo, cara, pra você sair, você não consegue mais crédito, você não consegue mais cartão, você não consegue mais nada, é um inferno. Então, o que a gente está promovendo aqui de solução é para que a pessoa não entre, né? Você fala, pô, mas você está às vezes deixando o cara tipo enrolado no cartão. Às vezes é o último suspiro que ela tem para não entrar. Às vezes você está dando um alívio para ela de 12 meses e assim ela vai continuar com a luz não cortada e ela vai ter um último suspiro para resolver. Isso é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte: o Brasil é um país continental, né? São poucos países no mundo maiores que o Brasil, e mesmo os que são maiores, a Rússia, por exemplo, é um país imenso, mas muita parte tem gelo. Então, naturalmente, não tem tanta gente populando o país. A Austrália é um país imenso. O centro dela é deserto. Então, não tem muita gente. É 10% da população do Brasil. O Brasil, quando a gente está falando de São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, as principais capitais, você tem lotéricas. Você até fecha o olho, você vai em qualquer uma para conseguir fazer um pagamento de conta. Quando você vai para o interior, às vezes, do Nordeste, do Norte, você não tem agência assim. Então, às vezes, a pessoa tem acesso à internet, mas não está conseguindo pagar a conta. A pessoa não quer parcelar, ela quer pagar em uma vez, ela tem um cartão de crédito. Sim, a gente vai dar esse tipo de solução, tá? A gente vai atender gregos e troianos. A gente vai atender desde a pessoa que precisa de alívio ou a pessoa, às vezes, que quer usar o cartão. Para ela, às vezes, é um benefício de ganhar 30 dias, enfim. Obviamente, a taxa é muito menor do que na questão de 12 vezes, mas, às vezes, para ela vai valer mais a pena. Ela vai ganhar mais milhas, ela vai ganhar, às vezes, mais uso do cartão, que vai aumentar o limite dela. Enfim, não sei. Né? Cada um vai ficar muito a seu critério. Mas a gente vai disponibilizar essa solução, sim. Ok. E uma última dúvida. Vai ser Pode por falar. aplicativo, tudo quase que pronto. Para baixar esse aplicativo, seja no Android ou no outro, me fugiu o nome aqui. iOS. Na iOS. Apple Store. Vai ter algum valor simbólico para baixar? Como é que vai funcionar? Não vai ter, porque... porque assim, gente, assim, ó, vamos lá, é uma estratégia de captação, tá? E aí, provavelmente, eu até invista que quem investir em captação de cliente, né? Às vezes vocês veem, por exemplo, propagandas de empresas, eu te dou R$5 se você baixar esse aplicativo, né? A gente deve fazer algumas coisas nesse sentido, não, a gente não vai só dar R$5. A gente vai falar, te dou, sei lá, R$10 de desconto num pagamento de boleto. Aí o cara vai gerar um boleto de R$10, vai pagar e vai receber R$10. Fala, pô, não, a gente foi enganado. Não são, muito pelo contrário, né? Um lead, né? Uma pessoa interessada no nosso serviço, ela custa. Quando a gente investe nisso, a gente tem que pagar por essa mídia e tal. Se a gente paga 10 e o nosso lead está custando 15, eu estou barateando a aquisição de um lead, de um possível cliente. Então, primeira coisa, a gente não vai cobrar para baixar aplicativo, né? Porque isso faria com que a quantidade de pessoas que entrassem, baixassem nosso aplicativo, seria muito reduzida. 2, a gente deve sim fazer estratégias de dar um crédito para a pessoa, para ela baixar o aplicativo e usar isso no boleto. Mas ela vai usar um boleto só para pegar esses R$5. Não tem problema. A gente acabou de ter um lead, um cadastro, entrando para a nossa base para trabalhar. Um ponto importante que eu não falei aqui, eu já tenho uma base de mais de 25 mil pessoas físicas com cartão de crédito para trabalhar. Tá? Então, a gente já tem assim, muita vantagem no começo aí para início da plataforma. Da onde vieram esses leads? De outras fintechs, né, que eu já estruturei. Então, é uma base de leads que eu tenho, que tem cartão, que são pessoas reais, que tem lá e-mail, telefone, WhatsApp, que a gente pode trabalhar. Então, não vai ser cobrado. Tudo que a gente precisar no começo fazer para aumentar essa base de clientes, essa base de cadastros, a gente vai fazer. E aí, depois é uma estratégia da gente gerar conteúdo, da gente atrair esses cadastros. Ok. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Vamos lá, próximo. Manda aí, pessoal. Vamos lá. Se precisar, eu fico até as 3 horas da manhã aqui. Brunão tá nativa, pessoal. Quer perguntar, agora é a hora. Meu. Depois vai falar, eu não investi porque eu fiquei com medo aqui. Não tem dessa, não. Não sei o que foi perguntado até agora. A minha pergunta seria o seguinte. Pelo que eu estou entendendo, a plataforma seria mais ou menos aí
uma competitividade aí com a PicPay, esses outros aplicativos de pagamento, é isso ou tem algum outro diferencial? É parecido porque, assim, vamos lá, primeiro, e aí é um ponto positivo, tá? Você fala, pô, mas o PicPay, por exemplo, o PicPay, Recarga Pay, Mercado Pago, né, eles têm serviço. Graças a Deus, então significa que a gente está indo para um caminho bom. O problema é quando a gente resolve criar um serviço que ninguém tem. Aí você tem que cortar o mato alto e até as pessoas entenderem o que é esse serviço da trabalho. Então, primeiro, né, sim, não é tão diferente. Segundo, o que a gente se diferencia? Quando você fala de PicPay, você está falando de pagamento, você está falando de parcelamento, você está falando de cartão de crédito, não sei nem se eles têm cartão, enfim. A gente vai começar e, por estratégia, a gente vai ficar fortalecendo. Nós seremos uma plataforma de um serviço único inicialmente. Parcelamento de conta, parcelamento de PVA, parcelamento de conta de luz, parcelamento de conta de água, parcelamentos de tudo que vocês podem imaginar. A gente quer que as pessoas lembrem de nós por parcelar contas no cartão. Primeiro. Segundo, a gente está abrindo um mercado novo, que aí a PicPay ninguém tem, que é de token. Aí você fala, bom, o que quer dizer? Né? Porque você que tem um token tem acesso a uma taxa mais baixa, quem disse que uma pessoa às vezes, que está usando o nosso serviço e nem sabe o que é uma criptomoeda, um token, e aí do nada ela fala, opa, eu quero ter acesso à taxa mais baixa. Então eu prefiro comprar um token e ter acesso a taxas mais baixas e ainda assim ganhar dinheiro com o token na valorização dele, e eu quero aprender como é que faz isso, do que simplesmente comprar lá no PicPay que eu não tenho nada. Outra coisa, a gente pode dar, a gente está estudando inclusive, não vai ser alguma coisa talvez no curto prazo, mas enfim, a gente está com a faca e o queijo na mão, de dar cashback em tokens da Valoz. Então a pessoa que já compra, já tem token, ela está guardando esse token porque ela acredita na questão do longo prazo da Valoz. Ela é um holder, né, de longo prazo, não é um trader, vamos pensar assim. Ela já está ganhando dinheiro na valorização do token, na distribuição dos lucros, na recompra dos tokens por meio do lucro da Valoz. Ela tem acesso à taxa mais baixa e toda vez que ela compra, que ela faz o pagamento no cartão, né, de algum boleto, ela também ganha em cashback um percentual de token. A gente começa a fazer dessa forma, usar essa blockchain para um monte de outras coisas. Então, abre um caminho, abre um leque de inúmeras opções para a gente fazer, para a gente testar, para a gente executar. Que é muito diferente do que se um PicPay for tentar fazer isso. Primeiro, a nossa regulação é uma regulação muito mais flexível. Sendo 100% regulada, regulamentada, tudo bonitinho, nós não precisamos da autorização do Banco Central para operar desta forma. Porque a gente está contratando um serviço de adquirência. O que é isso? Né? A gente vai fazer uma parceria com, por exemplo, uma Cielo da vida. Não vai ser com a Cielo, mas só estou dando um exemplo. Fazendo isso, eu teria uma plataforma para trabalhar o parcelamento de contas. Você fala, bom, mas não é igual um PicPay, não é? Mas a gente tem a vantagem de fazer esses testes. A gente tem autonomia, a gente tem muito mais flexibilidade. Então, a gente começa a se diferenciar muito, inclusive a chamar a atenção de investidores, inclusive a chamar a atenção do mundo inteiro. Né? Quem que às vezes pode vir às vezes para o Brasil e não pode querer pagar um boleto dentro da nossa plataforma? Então tem muita coisa para a gente evoluir ainda nesse caminho, tá? Então a gente se diferencia bastante quando a gente lança um token, quando a gente está dentro de uma blockchain, ainda que descentralizada. A gente pode migrar para um caminho de colocar esse token depois numa blockchain centralizada, a gente pode lançar um outro token, enfim, isso abre um leque de opções, tá? Vamos lá, pessoal, tá? Ô Bruno, Responde sua pergunta, primeira coisa. Sim, respondi. Beleza, show. Vocês vão trabalhar, claro, com duas linhas de marketing que no fim da flecha se encontram, né? Na pontinha da flecha se encontram. Vocês têm estratégia já elaborada, alguma estratégia aí para ter essas duas linhas de marketing? Porque tem um marketing para o token e tem um marketing para a empresa Valos, né? Que as duas linhas são importantes. Assim, a minha pergunta seria o seguinte: tem estratégia já elaborada assim para estes marketing de como vai ser, qual meio vai ser?
Acho que você chegou até um pouco depois da. Acho que alguém já fez essa pergunta e não tem problema, eu vou responder aqui de novo, tá? A gente falou um pouco disso aqui agora. Sim, a gente vai ter uma agência especializada em angariar clientes aí, em trazer clientes para a gente de fintech, tá? E a gente vai testar todos os canais possíveis de aquisição. Em seguida, que a gente vai avaliar quais os canais que tiveram mais retorno financeiro, que trouxeram mais ROI, né, que é o Return on Over Investment. Então, tudo aquilo que trouxe investimento em função do seu... trouxe retorno em função do seu investimento. A partir disso, a gente vai alocar aquela verba que está lá, aquela taxa de marketing, ela vai 100% focar para isso, tá? Então, vou dar um exemplo. Se a gente conseguir R$1 milhão aí de taxa aqueles 4%, se eu não me engano, que está lá na taxa que vai para a carteira de marketing, a gente vai direcionar exatamente isso para pagar o FII da agência, né? Por que pagar o FII da agência? Porque perante o todo vai ser o custo não é tão representativo, a gente está falando de uns R$5 mil aí o custo que vai ter para pagar o FII da agência, e os outros R$995 mil, por exemplo, vai 100% para a gente testar isso em canais de aquisição de cliente, Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, banner, mídia programática, se for o caso, flyer, outdoor, enfim, não sei, a gente vai testar tudo. Aquilo que a gente identificar que vai ter mais retorno, a gente vai enfiar o pé, tá? Vai ser agressivo com relação a isso. Então, vai ter uma questão, sim, do token, né, para as pessoas conhecerem o token da Valoz. Quanto mais o projeto caminhar, quanto mais ele tiver rendimentos, quanto mais ele for sendo entregue, mais naturalmente o token vai valorizar. E vai ter uma outra ponta disso, que é em paralelo, totalmente em conjunto, né, mas não vai andando em paralelo, é a questão de angariar clientes, né, trazer os clientes aí para usarem nossa plataforma. Lembrando que, gente, vocês que estão aqui, vocês têm conta para pagar, né? Vocês também têm cartão de crédito, têm conta para pagar. Então, vocês, naturalmente, vocês serão, tanto de um lado, os investidores dos tokens, quanto, às vezes, o próprio cliente. Então, não é assim, eu não sou tão cabeçudo assim, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou fazendo aqui, de uma certa forma, uma dupla publicidade do negócio da Valoz, e que é bom para todo mundo, que é bom para vocês enquanto detentores do token, e é bom para vocês enquanto usuários de uma plataforma para parcelar a conta com cartão. Então, assim, a gente já nasce com um projeto, literalmente, tendo cliente, né? A gente já nasce com um projeto tendo cliente de um lado e tendo investidor do outro lado, e às vezes do mesmo lado, tá? E é interessante porque, assim, uma vez que a plataforma começar a operar, e eu já falei isso aqui e reforço, falta muito pouquinho para ela começar a operar, o token muda, né? Uma ideia, isso vale para o mundo dos negócios, isso vale para a Valoz, isso vale para qualquer coisa. Eu estou com uma ideia, não vou contar essa ideia para ninguém, porque essa ideia pode ser muito boa, e essa ideia vai revolucionar o mercado, e essa ideia... A ideia não vale nada, tá? O que vale é a execução. Então, vamos tratar a Valoz como se fosse uma ideia. Imagina quando ela começar a operar. Gente, o quanto custa uma empresa que é uma ideia, o quanto custa uma empresa que tem cliente, que está faturando, que está gerando lucro, que já foi testada, ela muda o patamar. E aí, o que eu estou falando isso na prática para vocês? Você comprando um token que é uma ideia, que não é bem mais uma ideia, quanto custa, quanto vale esse token, que não é mais de uma ideia, é de um negócio operando? Muda o jogo, né? Literalmente muda o jogo. Então, uma coisa é você comprar, eu vou dar um exemplo, eu tenho tokens de meme coin e tal. Cara, eu particularmente acho uma besteira isso, né? Pode ter gente aqui que tem, que já ganhou muito dinheiro com isso, eu acho uma besteira, porque não tem fundamento. Quando você entra num projeto do Macilus Coin, quando você entra num projeto do Manelori Coin, quando você entra num projeto da Valoz, você está falando de um negócio, de um business, né? de um negócio em si. Pode dar errado? Lógico que pode, todo negócio pode dar errado. Mas a gente está falando de negócios, né? Alguém pode ir lá, o Marcão lá, quando está lá no meio do mato dele lá, que ele adora lá, e mostra o boi, né? Ele mostra tudo isso, ele está lá, mostra a nota fiscal, mostra a coisa acontecendo. A Silos Coin, né? Eu não conheço o pessoal lá, mas eles vão mostrar o silo, o pessoal já tem uma história aí para contar. Comigo, no meu caso aqui, né, no caso da Valoz, é fácil, vocês vão entrar lá na plataforma, no aplicativo, vai baixar e vai usar. Fala, não, mas não existe. Não existe o quê? Tá aí, usa. Né? Não tem essa discussão.
Então, procurem projetos. Se vocês não gostam da Valoz, não gostam da Nelore, não gostam, procurem projetos que tenham algum tipo de entrega, né? Que essa entrega seja real. E aí é óbvio, né? O desempenho desse negócio, o desempenho desse projeto depois, ele tem N variáveis aí. Mas quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês enxergarem que de fato alguma coisa vai ser entregue, mais vocês vão estar seguros com relação a isso. Então, vou dar um exemplo. Vamos fazer o lançamento dia 18. Pô, vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso, tá, pessoal? A gente está com a expectativa de captar, sei lá, 500 mil reais de taxa. Pô, batemos 1 milhão. Me cobrem. Eu vou entregar o projeto antes. Eu vou entregar a plataforma, o aplicativo antes do que está combinado. Por quê? Eu, com mais recurso, eu acelero essa entrega. Eu acelero essa equipe para desenvolver. Eu consigo ter muito mais poder de barganha. E aí, passado um tempo, você fala, opa, já consigo acessar a plataforma. Pronto, gente. Já não é mais, estou inseguro. Acabou. Mas esse negócio vai ou não vai dar certo? E aí é o dia a dia de qualquer negócio, seja da Natura, do Novo Votorantim, da Suzano, da Vale, enfim, vai fazer parte. Mas este passo de entregar a plataforma, entregar o aplicativo, não é que faz toda a diferença, é a diferença. É a diferença, que eu já estou antecipando para vocês. Ele está assim, precisa colocar gasolina no carro para ele funcionar. Basicamente é isso. Tá? Então, está muito desenhado, está muito estruturado. A gente já fez o MVP, já colocou um teste no ar, a gente já conseguiu trazer aqui o que a gente chama de clientes, mas são pagadores, né, da nossa solução. A gente já fez tudo isso. Então, eu jamais colocaria 3.500 pessoas num grupo aí, ou mais, daqui a pouco vai bater 4, 5 mil, e colocar em risco aí, gente, assim, vamos lá. Eu tenho um compromisso aqui comigo mesmo e com todos aqui. Tem gente aqui nesse grupo de 40 pessoas que estão escutando essa live que tem lá R$1.000 para investir, é o dinheirinho, às vezes, que o cara tá guardando para a vida. E tem gente que, vai colocar 10 pau e não vai fazer diferença. Mas ninguém rasga dinheiro, né? Enfim. Eu não quero colocar em risco o dinheiro de ninguém aqui. Então, o que eu puder fazer para o negócio dar certo, eu vou fazer. Eu não consigo dormir de pensar que alguém, por exemplo, foi sacana com outra pessoa. Eu não durmo, literalmente. Acaba falando, mas eu não sou mal intencionado. Não é nem que seja por fracasso. Não consigo, tá? Então, assim, é um compromisso que eu tenho com todo mundo. É muito mais complexo fazer isso do que eu pegar e colocar, às vezes, o meu próprio dinheiro, que a gente chama de bootstrap, colocar o seu dinheiro do seu bolso nisso. Aqui eu estou colocando minha cara a tapa. Eu estou falando aqui ao vivo, são, sei lá, 9 horas da noite, né, numa segunda. Eu fui numa feira hoje, eu fui gravar um podcast, meu dia foi super cansativo, eu estou aqui. Minha energia está a 1000, né, por uma animação, por energia, por tudo. Você estou aqui tirando dúvida, vocês estão me perguntando, estão me apertando, vai lá no grupo, pergunta. É complexo isso, não é só mar de rosas. E aí alguém respondeu outro dia lá no grupo, ossos do ofício. Exatamente, são ossos do ofício. Mas não achem que é simples, é tranquilo, não é. Então tem uma responsabilidade minha com todo mundo que está aqui, uma carga de responsabilidade alta. E, de novo, eu confio em mim, eu confio no projeto, porque eu sei que isso vai dar certo. Tá? É uma questão natural aí, não é só acreditar, também tem um trabalho de estudo, um suor por trás. Falei pra caramba, vamos lá, vai falando aí, pessoal. Ô, Bruno, boa noite. Tudo bem, William? Tudo, eu vou ir trabalhar, eu entrei um pouquinho atrasado, eu não sei, fazer 2 perguntinhas para poder trabalhar, que eu já estou um pouquinho atrasado. Uma, a moeda, o token Valoz, eu vou poder pagar as minhas contas? E a segunda pergunta, após a compra estimada que vai ser de 1 milhão, quanto tempo depois eu posso, sei lá, comprar mais 10, 15 milhões? Tá. Vamos separar aí a questão primeiro com relação se você vai poder pagar sua conta com a moeda. Você não vai conseguir fazer essa relação direta, né? Por enquanto, tá? Num primeiro momento, a gente não tem estrutura de sistema para converter a tua moeda em valor, né, monetário, para lastrear ela e a gente conseguir, pagar a sua conta. Mas você tendo o token, você vai ter acesso a uma taxa de uso da plataforma mais barata. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o token, ela vai pagar uma taxa X. Você que tem o token, você vai pagar a taxa Y. Só isso por si só já é um benefício direto no parcelamento de conta. 2, a primeira compra sua, ela tem que ser limitada a 1 milhão de tokens por uma questão de proteção da comunidade. Tá? É bom para todo mundo. Você já vai fazer outra logo em seguida, já vai liberar o valor que você quiser comprar. Aí eu não sei se o Marcos está aqui ainda,
Depois eu posso até confirmar com ele aqui, tá? Ou se alguém souber me responder isso aqui, pode me ajudar. Mas acho que é dessa forma, é só a primeira. Depois de quanto tempo? Sei lá, 5 minutos depois, 2 minutos depois, não sei se tem um tempo assim, mas a primeira tem que ser limitada a 1 bilhão de tokens. Em seguida, tá liberado, você compra quando você quiser. Beleza, então, obrigado. Vou lá pro Bom trampo e dia trabalho. 18 tô no lançamento. Valeu, Vamos tchau. nessa aí. Já separa o dinheiro aí. Beleza, Beleza. tchau. Fala, Boa PH. noite, Bruno. Bruno, Tudo Bruno, bem? tira uma dúvida. referente à compra ali, é uma média de 10 segundos depois, 20 segundos depois, já pode Beleza. fazer. Obrigadão, Opa, Márcio. Bruno. Valeu, cara. Tudo bem, PH? Manda bala. Beleza. Deixa eu perguntar, cara. Hoje, por exemplo, eu já pago minhas contas com cartão de crédito direto no banco. Legal. Primeira pergunta, qual é o diferencial de eu pagar através da Veloz ou pagar minhas contas diretamente no cartão de crédito do banco? E outra coisa, do jeito que está o mercado, como você tem essa certeza toda que vai ser esse sucesso todo? Não digo não pelo projeto, mas sim pelo momento de mercado. Boa, legal. Boas perguntas, PH. Eu gosto de pergunta inteligente. Vamos lá. Primeiro, qual que é o seu benefício de contratar esse serviço com a gente perante o seu banco? Não tenho certeza se vai ser um benefício de contratar no seu caso com a gente ou do banco. Por quê? Primeiro, você tem que comparar a sua taxa que você tem no banco, né? Segundo, você tem que ver o quanto que você tem de benefício no seu banco pagando no cartão. Por exemplo, quando você tem de um lado um token, né, que você investiu no nosso token e você está com ele guardado lá, você vai ter acesso a uma taxa mais baixa. Primeiro, você vai ter que comparar se essa taxa com a gente é menor ou não é menor. Segundo, se a gente implementa uma política de cashback no nosso token, ou seja, provavelmente no seu cartão de crédito, no seu banco, você não vai ter isso. E outra coisa, aqui, PH, a gente está falando de um público, né, no Brasil, tem gente que não tem nem conta direito em banco, né? Às vezes o cara tem um cartão lá do Banco Inter, não sei, ou de bancos mais menos conhecidos, menos comerciais, ele não vai às vezes na agência e não tem essa solução para todo mundo. Você, PH, provavelmente você tem acesso a esse serviço, vou chutar, Itaú, Santander, não sei se Banco do Brasil e Caixa, tá? A maior parte dos brasileiros não tem acesso a esse tipo de serviço. Então, a gente está propondo, a gente está disponibilizando um serviço para qualquer pessoa que tenha qualquer cartão. Só. A pessoa não precisa ter a conta em banco, a pessoa não precisa ficar... Você, por exemplo, você só consegue pagar a conta, parcelar a conta, se for no serviço no Itaú, com o cartão do Itaú. Se você tentar usar o cartão do Santander, não vai dar certo. A gente não vai ter essa limitação. Às vezes você quer usar o cartão do Itaú dentro do Santander ou vice-versa. Para a gente não tem isso. Então, por sermos uma plataforma que a gente não está vinculado a algum banco, você vai poder fazer o que você precisar. Pô, entendi essa parte. E a outra parte, quanto ao momento de mercado? Boa, lembrei, tinha esquecido. Vamos lá. Eu não sei se é disso que você está falando, PH, mas eu vou tentar ser menos técnico aqui, né? Naturalmente que tem muita gente escutando aqui, não é todo mundo que vai entender de economia, tá? Resumindo, por que talvez o PH esteja falando isso? Porque a gente está vivendo um momento de inflação alta, né? O que é inflação? Para quem não sabe aqui, se todo mundo souber, tá ótimo, senão eu vou chover um pouco no molhado. Inflação é uma variação de preço, né? Para cima. Quando a gente está falando de uma variação de preço para baixo, é uma deflação. Então, por exemplo, hoje, sei lá, o saco de arroz está custando, sei lá, R$10. Amanhã, se ele estiver custando 15, a gente teve uma inflação de 50% perante o saco de arroz. O que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil? A inflação está subindo, né? Por quê? Em função da guerra, em função de muita coisa, da pandemia, tudo isso, reflexo de muita coisa, os preços dos produtos, de uma forma geral, estão ficando mais caros. Quando a gente está falando que os preços do produto estão ficando, de uma forma geral, mais caros, o que está acontecendo, PH? O nosso dinheiro, ele não acompanha o preço. Então, por mais que você receba dissídio quando você é CLT, se você for pessoa jurídica, você está mais ferrado ainda, você não consegue acompanhar necessariamente, o seu poder de compra ele vem sendo reduzido conforme vai passando o tempo. Quanto mais inflação, mais difícil é fazer com que o seu dinheiro acompanhe o preço, o custo de qualquer produto, qualquer serviço. Horas, em sendo assim, terão momentos mais frequentes que as pessoas não terão condição de pagar contas do dia a dia, como, por exemplo, um aluguel, quando reajustado, no momento que ele tem que ser pago. Então, a pessoa precisa de um alívio financeiro. Ela tem um cartão. Então, por que ela não vai poder parcelar, às vezes, momentaneamente aquela conta para ter um alívio? Eu fui no mercado
E eu fiz, literalmente, né? Eu fiz isso assim que a gente faz o MVP, tá, pessoal? É na rua mesmo. Eu peguei uma pranchetinha, fui no mercado, comecei a perguntar para todo mundo que saiu do mercado se essas pessoas parcelariam as compras do mercado. Todos responderam que sim. Todos, tá? Falei, pô, mas quando você parcela uma conta no mercado, no mês seguinte, você tem que ir no mercado de novo, às vezes na semana seguinte. Mas tem gente ali que se não parcelar, não tem condição, às vezes, de comprar um alimento. Então, assim, eu não consigo ainda fazer com que o mercado me gere um boleto para pagar. Mas a demanda por esse serviço ela é naturalmente crescente porque o dinheiro das pessoas não está acompanhando mais o custo em função da inflação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está falando de uma plataforma. Então, o que é isso? Se você pegar as maiores empresas do mundo hoje, elas são basicamente digitais. Por quê? Porque elas não têm custos fixos elevados. Por exemplo, uma Petrobras, né? Uma Petrobras chegou a bater recorde de lucro recentemente. Imagina quanto não custa para construir uma plataforma de petróleo, né? Imagina quanto não custa uma construtora. Você fala, bom, a margem da construtora pode ser alta, mas tem que fazer o prédio, né? Tem que construir. A gente é tecnologia, a gente não tem custo, né? Não é que não tem custo, o nosso custo é muito menor. Então, eu posso atender 1 milhão de clientes, literalmente quase que simultâneos, sem ter 1 milhão de atendentes, sem ter 1 milhão de operador de crédito, sem ter ninguém, porque o processo de contratação é 100% online. Isso me permite fazer minhas taxas serem mais reduzidas, às vezes, do que um concorrente que tem uma estrutura grande. Outra questão que é super importante aqui. No caso da Valoz, a gente está falando de um serviço extremamente... Por que o Itaú, por que o Santander? O Santander eu não tenho certeza, mas o Itaú com certeza. Por que o PicPay? Por que essas empresas criaram esse serviço? Gente, assim, se você começar a ver... Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava numa feira da China, né, de importação da China, enfim, outros negócios que eu tenho. É interessante, eu fui lá, comecei a ver no stand aqueles cigarrinhos eletrônicos, né? Aí eu encostei um lá, perguntei em inglês, tal, falei, mas vocês podem vender isso aqui no Brasil, né, tal? Aí a mulher falou, não. Eu falei, mas como é que vocês trazem na feira um negócio que vocês não podem vender? Eu falei, não, porque aqui está uma febre. Se está tendo outras empresas prestando esse serviço, vendendo esse serviço, gente, faz igual, nem reinventa muito a roda. Então, a gente está propondo soluções, inovações dentro de alguma coisa que já está grande no mercado. Alguém já cortou esse mato alto. Eu só estou vindo atrás e estou abrindo caminhos um pouco diferentes. Você fala, pô, mas isso não é tão inovador. Eu estou aprimorando, alguém já abriu esse caminho. Então, isso dá mais tranquilidade para eu saber que tem um mercado para a gente explorar. Entendeu, PH? Não, entendi. Quanto à questão macro, até tranquilo, eu sou formado em economia. Só que assim, eu digo a questão do lançamento, o sucesso do lançamento no dia 16. Pelo momento do mercado, o Bitcoin caindo aí bastante. Como você espera arrecadar todas essas taxas com esse momento? Será que vai ter demanda nesse momento? Bom ponto, PH. Cara, confesso a você que assim, tiveram meus dias aqui que eu acordei e falei, putz, será que é o momento de fazer o lançamento agora, né? Porque o que está acontecendo, pessoal? Por que o Bitcoin está caindo? Né? Eu vou falar do Bitcoin porque as outras moedas, elas andam geralmente em conjunto com o Bitcoin. O Bitcoin é como se fosse um indexador, né? O dólar cai, o Bitcoin é como se fosse o dólar das criptomoedas e barra dos tokens. E eu também já cheguei a me questionar. Falei, putz, será que vale a pena eu lançar agora? Né? Será que vale a pena eu postergar, esperar, enfim? O que está acontecendo com o mundo? Né? As pessoas elas deixam de investir nos mercados de mais risco, optando, por exemplo, por lugares mais seguros. Né? Então, os Estados Unidos sobem as taxas de juros, as pessoas falam, pô, ao invés de eu comprar um Bitcoin que é volátil, eu vou lá e deixo o meu dinheiro na economia mais segura do mundo. Só que, quando a gente está falando de token, PH, é um mercado muito específico. Quando a gente está falando de um token que, infelizmente, mas é também uma oportunidade, quantas pessoas vamos ser otimistas ou realistas, sei lá, uns 1.000 holders, né? Que a gente abre o projeto com os 1.000 holders. 1.000 holders, gente, se você pegar amanhã, comprar 50 mil reais, você faz isso aqui com o gráfico. A gente ainda está em um nicho do nicho do nicho do nicho. Ainda é uma baita oportunidade que qualquer movimento de recompra de token, de qualquer movimento de recompra do token por meio dos lucros até da própria Valoz, faz com que o gráfico faça isso. Então o mercado pode estar despencando. O token da Valoz pode estar subindo horrores, né? Por quê? Ainda assim a gente está falando de uma quantidade de pessoas muito pequena.
Aonde eu estou me baseando nisso também? Pega o gráfico da Nelore Coin. O Marcos, ele vem fazendo um trabalho muito legal lá com o pessoal da Nelore, e ele fez um trabalho de recompra de token, ele avisou que ia fazer, enfim. O dia que o mercado estava despencando, a Nelore bateu o topo dela. Então, assim, por ser muito nichado, por ser muito específico, por ser um grupo assim de projeto, né? A gente não tem nada a ver com Bitcoin. O Bitcoin pode estar caindo 50% se eu entregar o dobro do projeto, se eu começar a dar lucro, se a gente começar a ter uma entrega do projeto maravilhosa, o que vai interferir diretamente no Bitcoin com a gente? Então, quando a gente está falando até de economia especificamente, eu vou pegar, falando de macroeconomia, a correlação do Bitcoin perante um token de um projeto que ainda tem uma liquidez baixa, ela é quase zero. Ela tende a zero. Então, no caso, assim, aí assim, nem é minha opinião, né? Analisa o gráfico da Nelore Coin, por exemplo, faz um negócio assim, que é a correlação entre a queda do Bitcoin e a evolução do gráfico da Nelore Coin. Você vai ver que não tem correlação nenhuma. Então, nós não somos uma altcoin, né? Nós não estamos listados na Binance ainda para sofrer esses movimentos. Mas, a longo prazo, o projeto crescendo, as coisas tomando, Deus queira, um rumo maior, aí sim a gente vai entrar assim, nesse mercado e vai sofrer as consequências desses movimentos maiores. Mas, por enquanto, não vejo nenhum tipo de correlação. Tranquilo, Bruno. Obrigado. Eu vou ter que sair agora, mas vou continuar acompanhando o projeto no grupo. Valeu, hein? Beleza, combinado. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, quem que é o próximo aí? Mais alguém aí querendo tirar alguma dúvida? Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, é isso, pessoal. Então, o que vocês acharam da live? Alguém me chama, me coloca aí, fala alguma coisa. O que vocês acharam aí? O que vocês querem que eu traga nas próximas? Amanhã tem mais. Me dá um feedback aí, importante para mim e para todo mundo. Boa noite, pessoal. Assim, cara, eu tô bem otimista com esse projeto aí. A ideia do projeto é bem bacana, porque legal, né? Você está entrando em uma grande dor do mercado brasileiro, digamos assim, né? O mercado o brasileiro tem essa questão da dívida, né? Essa dificuldade financeira. Acho que um brasileiro mata um dragão por dia, digamos assim, né? Sim. Eu concordo. Então você está entrando no mercado de uma dor bem intensa dos brasileiros, né? Do pagamento, do parcelamento das contas e tal. Então, eu achei bacana o projeto, a ideia do projeto é bem bacana. Lógico que, como você estava falando, é o início de tudo aí, desse processo. A primeira ideia dos pagamentos, depois tenho certeza que novos implementos vão fazer. A ideia do cashback eu achei muito, muito bacana mesmo, porque que queira ou que não, o jeito que você está atraindo até novos holders também, né? O projeto. Sim, exato. Você vai mandar um cashback em token e pode ser aquele paciente, que eu sou dentista. Uhum. Aí os investidores, eles vão, muitos deles não vão saber mexer direito com o token e vai ficar aquele dinheirinho lá guardado. O jeito também está até segurando ali forçar. E isso fica assim, um holder forçado, digamos assim, né? Sim. Menos isso. E, cara, parabéns pelo projeto. Tô gostando. Eu, com certeza, dia 18 eu vou estar aí. Vindo ainda mais de um projeto que é do Token Business, que marcam aí, que tem credibilidade demais. O Token Business, o pessoal, tudo que lançaram bem demais do projeto. Vocês têm fundamento. Eu acho que todas as pessoas que entrar no Token Business não vão entrar acho que o pessoal de Marcos aí, o Ego, acho que com certeza eles vão pegar qualquer um projeto e lançar assim, não. Lógico que tem os critérios dele, cara. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. E para quem está nesse mundo cripto, é isso. É o mercado volátil. Eu acho que minha cabeça, eu mesmo hoje mesmo já adquiri uns bitcoins e eu já comprei porque eu sei que é o momento. Enquanto todo mundo está querendo sair fora, enquanto todo mundo está querendo sair fora, eu estou querendo entrar, então é o momento ali. Perfeito. E você tem que pensar no longo prazo, na minha vida, no longo prazo. É isso aí. Foi assim comigo em 2018, quando eu conheci o Bitcoin. Né? Eu comprei o Bitcoin e aí foi aquela ladeira abaixo, né? Desceu. O que eu fiz?
Fechei minha carteira e esqueci. Quando chegou 2020, tá lá a surpresinha bem lindo lá nas alturas. Então, é isso, cara. O mercado é isso. Lógico que a gente tem que investir aquilo que a gente não, que possa perder, né? Digamos assim, dinheiro da pinha, como todo mundo fala, né? Então, bom ponto. Parabéns, cara. Só tenho que dizer que eu vou estar aqui, dia 18 aí, nesse lançamento aí. Show. Pelo que eu entendi, só vai, no primeiro mês você vai fazer só primeiro 1 milhão, né? O máximo, depois libera, não é isso? Entendi? O Márcio até que me ajudou, assim, a primeira compra. Por que a gente faz isso, tá, pessoal? Até eu não conhecia, tô aprendendo também, né? Nunca lancei um token. Então, o que eu sou bom é fazer projeto, fintech e tudo isso. Essa parte de token está sendo inovadora e por isso que o pessoal da Token Business aí está me ajudando bastante. E reforço as suas palavras, tá, Léo? Assim, não entra qualquer um que quer. Você passa por uma análise deles para ver se de fato faz sentido ou não. Então, assim, 1 milhão é para a gente se proteger de bot, né? Para a gente se proteger aí de robô atacando e a gente, às vezes, assim, está com um projeto super legal, a gente precisa ter essa trava, né? Mas depois de 10 segundos depois, segundo o Márcio e tal, você já está 10, 5 segundos, sei lá, já está liberado para fazer a compra que você quiser. Então é só a primeira compra mesmo, depois de Strava, enfim. Todo mundo vai lá, compra 1 milhão e depois pode comprar sem parar, vamos nessa aí que eu concordo plenamente, porque fica mais justo, entendeu? Porque muita gente com os bots lá, os caras são absurdos, aí começa a manipular os gráficos, é terrível. Então, teve uma estratégia também que Marcão usou no dia do lançamento da Nelore Coin, que foi fantástico, adorei aquilo lá, no dia lá que o Marcos fez, cara, com o Nelore Coin no lançamento, muito bom. E aí eu tive a oportunidade de comprar um tanto de token bom lá no Nelore, na época, porque é terrível para você que não tem snipe bot, esses bots aí, pô, você sempre sai perdendo, pessoal, sempre vai perdendo. Assim, né? Aí não se torna um tanto um lançamento justo, né? Mas infelizmente esses bots infelizmente faz parte do mercado. Mas vocês do jogo, agora vocês fazendo essa estratégia, pô, você já ajuda muita gente que não tem um bot. Então, cara, parabéns. Eu vi no Top Speed, eu tô na espera. Quando entrar Marcão no meio, o Ergo ele no meio, eu já fico logo esperto. Eu fico assim, só aguardando os próximos passos dele aí. Mas eu tô dentro aí, velho. Parabéns mesmo pelo projeto. Vamos pra cima. Obrigado, Léo. Valeu, obrigado mesmo, viu, pessoal. É isso. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Se não, pode continuar mandando lá as dúvidas no grupo. Estou esclarecendo tudo, enfim. E amanhã também tem mais live, vou tentar trazer alguns assuntos aqui diferentes. É óbvio que tem gente que vai entrar aqui que não participou dessa, então talvez eu repita algumas coisas, mas faz parte e aí a gente vai carregando energia para o dia 18, beleza? Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção. Fico à disposição lá no grupo. Boa noite, até amanhã. Abraço, fiquem com Deus.